Hello, my little friend. Espero que você esteja bem, com saúde e paz de espírito, que são as coisas mais importantes. Meu nome é Stephanie e sou a voz e o rosto, mas especialmente a voz, através do rugidos e sussurros. Com qual intuito que eu criei o rugidos e sussurros? Tudo é sobre energia, frequência, vibração. Nossas vozes são capazes, junto com nossas mentes e nossos corações, de mudar, modelar, transformar nosso mundo. Eh, Qual é a forma que hoje você tem modelado, mudado, transformado seu mundo, né? Eu tenho percebido uma série de coisas, por exemplo, sobre o não resgate da criança interior de cada um, e não apenas isso, mas o não olhar, o trabalho de não olhar para as sombras, né? Pouquíssima gente que às vezes me acompanha nas minhas redes sociais pessoais, até porque elas são privadas, elas sabem que eu falo muito sobre a importância da integração, né? Tenho lido muito e estudado muito Jung, não porque eu seja terapeuta ou psicóloga, coisa que eu valha, mas eu gosto muito desse flerte. Sem contar que o que prevalece, o que predomina, né? Por que que eu tô dando essa introdução toda? Porque estava pensando sobre isso, comecei a escrever aleatoriamente. Eu não sei para quem escrevi, porque escrevi, muitas vezes também serve para mim, mas pode ser que através da voz, energia, frequência e vibração, dos rugidos e sussurros, isso ressoe com alguém. Senta a bundinha aí, já que, né, às vezes tu tá muito acostumado a enrolar, scrollar o feed e dopamina barata. Esse vídeo não é para dopamina barata. E se ressoar aí, me deixa saber, tá? Existe um vínculo entre a ferida da criança interior e a atração por padrões abusivos em suas relações. Essa dinâmica arquetípica reverbera tanto no inconsciente individual quanto no coletivo. Crianças que cresceram sem validação emocional, abandono, rejeição, comparações, excesso de exigências ou até mesmo condicionamento do amor, muitas vezes se tornam adultos que buscam relacionamentos com espelhos distorcidos. E quando falamos sobre relacionamento, nem sempre é relacionamento romântico, tá? São pessoas que foram condicionadas a serem extremamente boazinhas ou com tendências a serem prestativas e servis demais, para se sentirem dignas do amor, da admiração e até mesmo do respeito e da validação do outro. Pessoas abusivas são mestras em detectar vulnerabilidades emocionais porque oferecem exatamente o que a criança interior ferida, que muitas vezes é um empata, Jung sabia disso, precisa. Os abusadores emocionais, barra, vampiros energéticos, doam falsa atenção, pseudo-admiração e afeto vazio. Porém, isso tudo é apenas uma máscara. Os abusadores, a criança interior ferida, por sua vez, vê o comportamento potencial do outro e não o padrão. Essa pessoa entra num ciclo de autossacrifício tentando salvar alguém que não quer ser salvo.
e só quer se suprir. No inconsciente coletivo, essa dinâmica é normalizada o- em muitas culturas, né? O amor como sofrimento, o cuidado como obrigação, o vínculo como prisão. Isso não é nem mesmo só no individual. No coletivo, esse padrão também existe em formas de sociedades que exigem lealdade, apagam a identidade e pune quem brilha mais. Um viés pessoal, tá? Nem toda criança ferida é um empata, mas sempre um empata. São fontes de luz crua, pura, intensas, mas normalmente sem direção. As pessoas e o sistema tentam apagar essa luz porque ela desestabiliza o controle. Questionar a própria sanidade nesse processo de individuação é a parte de um processo de clareza e expansão de consciência. É nesse momento que tanto a criança interior ferida quanto o empata, lembrando que pode ser ou não a mesma pessoa, começa a perceber que o mundo que o cerca não é o mundo que ele veio experienciar e nem mesmo construir para si. E aí que começa o pânico, caos, a desconstrução, a gritaria e o dedo. Porque quando você se observa como o manipulado ou como um instrumento do outro, você se sente enganado, você se sente traído, você se sente mais vulnerável do que você jamais esteve e solitário em meio de um mundo de pessoas. E isso é ótimo, porque nesses momentos você entende e percebe que o caminho nunca é o outro, é sempre você. Eu sou muito contrária nessa questão de, mas o fulano permitiu que o cicrano fizesse isso com ele. Até certo ponto, sim. Em outros pontos, não. Por quê? Vamos para a próxima parte do texto. Sobre a psicologia da criança que precisou desaparecer. Começa em silêncio, não com um grito, mas com uma mudança. Uma criança com mais ou menos 7 anos por aí, aprendendo. Não através de palavras, mas através da ausência, da sensação de vazio nos olhos de um familiar que não estava realmente presente. Um familiar que estava perdido, seja num vício, numa raiva, numa apatia. Algo instintivo se agita nessa criança e surge um pensamento: se eu mantiver tudo unido, tudo para mim, me calar e ser uma criança boazinha, se eu não fizer tudo isso, ninguém mais vai fazer. Essa não é a história de uma criança que desapareceu fisicamente, mas a de uma que desapareceu emocionalmente enquanto sorria, agradava e se adaptava. É assim que uma criança se torna cuidadora antes mesmo de saber como cuidar de si mesma. E ela ouve: mas você é tão maduro, você é tão responsável. Ah, que criança forte você é.
O mundo aplaude a criança que torna a vida mais fácil para todos ao seu redor, mas ninguém pergunta a que custo. O elogio se torna um disfarce e força se torna uma armadura, e a criança esquece que um dia ela teve a permissão de ser apenas uma criança. O que parece maturidade muitas vezes é hipervigilância. Uma criança que aprende a examinar cada cômodo em busca de perigo, cada humor e cada entonação na voz do outro. Quem aprende que o amor é condicional e a paz deve ser conquistada, que suas necessidades são perigosas, mas a dos outros são urgentes, é assim que essas crianças desaparecem, substituídas por uma versão de si mesmas que sobrevive, performa, se adapta, mas que nunca descansa. Você se torna o ajudante, o consertador, o ouvinte. Você se torna tão bom em sobreviver que você até esquece que está fingindo. Mas lá no fundo, sempre algo dói. Um grito silencioso da sua parte que nunca foi vista, abraçada e protegida. A criança que ainda está lá dentro esperando. Os padrões não desaparecem com a idade. Você se esforça mais para se sentir digno. Você afasta pessoas, mas secretamente anseia por proximidade. Você se autoproclama como independente, mas pode ser o medo disfarçado de orgulho. O que te salvou naquele momento, agora te sufoca silenciosamente. A cura não começa com conserto, ela começa com o testemunho, permitindo-se finalmente sentir o que você enterrou, os aniversários em que ninguém te celebrou de verdade, as lágrimas que você escondeu e sufocou, a raiva que você não teve a permissão de expressar. Isso não é fraqueza, é o corpo dizendo: eu estou pronto agora. Sua capacidade de lidar com essa situação foi resultado de inteligência, não de uma falta. Essa criança sacrificou a autenticidade pelo pertencimento, porque as conexões significavam sobrevivência. Mas agora você cresceu e você tem uma coisa que essa criança não tinha: escolha. Você não precisa mais ser forte. Você não precisa mais performar para merecer amor. Deixe a criança voltar para casa. Deixe ela descansar. Deixe ela brincar. Você não está quebrado. Você está se tornando inteiro. Finalmente crescendo da maneira certa, através da verdade, da suavidade e do amor próprio que vem antes da percepção, da autopercepção. O que você acabou de ouvir não é apenas uma história, é um estudo de caso sobre o desenvolvimento de trauma. Isso é psicologia parental autoaplicada. Quando uma criança é forçada a se tornar a cuidadora emocional das mesmas pessoas que deveriam protegê-la, essa reversão de papéis reconfigura o cérebro. Isso cria um sistema nervoso que interpreta segurança como perigo e perigo como segurança, por ser um estado familiar, ainda que doloroso. Isso pode conduzir à hiperindependência ou excesso de dependência, à supressão emocional e a um padrão de crenças em relacionamentos não saudáveis, pensando equivocadamente que o seu valor vem da capacidade de gerenciar ou de servir os outros. O adulto que veio com essa dinâmica de infância pode até parecer altamente funcional, mas por dentro, muitas vezes existe ansiedade
dormência emocional e uma sensação assombrosa de vazio ou medo da rejeição e ou abandono. Isso não é fraqueza, é um congelamento de desenvolvimento em qual o adulto nunca deixa de ser uma criança. A cura vem da percepção e do descongelamento. É importante deixar essa criança interior terminar o que ela nunca teve a chance de começar. Olhe para si e se permita se sentir seguro, visto e autorizado a ser. Não porque isso vai ressignificar o seu passado, mas porque isso reescreve o seu presente. Dito tudo isso, em respeito à minha e à sua criança interior, eu faço silêncio. Deixe que ela vibre na sua vida. Olhe e enxergue os seus padrões, as suas dinâmicas. Mas o fulano é o meu karma. Mais sofrer é meu karma. Essa família é meu karma. Teu karma ou teu dharma só começam e terminam enquanto você não olha para si. Enquanto você não acolhe, não nutre e não respeita essa sagrada sombra, essa sagrada criança ferida, berrando por socorro, por amor, alto amor, autocuidado e autopercepção. Eu espero profundamente que, mesmo que de uma forma aleatória, você olhe para sua criança interior, ainda que esse vídeo não seja para você, e que com ela renasça teu sorriso, tuas brincadeiras e que tu viva a tua verdade. É isso. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui e Haveras Radar. Até a próxima.